Tudo bem com todos? Hoje é sábado, dia 30 de junho. Eu estou atrasado em razão da doença do meu pai, tive que cuidar dele semana passada e em razão também das atividades excessivas nessa época da universidade. Sim, vai. Bom, mas aqui estamos nós, não é? São quase 5 horas da tarde, é um dia de sábado, está um sol bonito, estou contra o sol, por isso que até estou aqui tendo uma certa dificuldade em abrir os olhos. Temperatura muito agradável, pode ver, né? E aqui, esta é a lição 3. A vida na igreja primitiva. Algumas coisas importantes. Como é que eles viviam lá naquela época? Eu, quando estudei essa lição, confesso que fiquei com saudades de algo que eu nunca experimentei. Ou seja, me deu vontade de ter estado lá naquela época, né? Aquela comunhão, né? Aquele convívio, né? O ensino poderoso, os milagres que eles faziam. Mas aí eu me conformei, não me entusiasmei, porque nós estamos prestes a entrar nesta situação em que eles viveram há quase 2000 anos atrás, muito próximos disso. Bom, então é só perseverar mais um pouco. Vai ser muito legal. Santíssimo e poderoso Deus, cuida de nós para que nós possamos nos manter firmes, ativos, perseverantes, estudando e ensinando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, aqui tem um verso que é bem interessante, né? O verso está em Atos capítulo 2, 42, 46 e 47. Olha só. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A mensagem era urgente. Eles entenderam, pensaram que Jesus ia voltar naqueles dias, não é? Bom, todos nós temos o direito de nos enganar. E tem certos tipos de enganos que contribuem. São enganos bons. Por exemplo, eles imaginavam que Jesus ia voltar muito logo, ali naqueles dias, naquela geração, não é? E então se aplicavam, vendiam as propriedades, trabalhavam, se dedicavam. Eles estudavam, eles ensinavam, e também se relacionavam entre si, não é? Eles cuidavam dos pobres, eles cuidavam dos necessitados, cuidavam daqueles que tinham algum problema. Tudo era resolvido, né? Andaram vendendo as propriedades para doar para a igreja. Era algo maravilhoso. De novo isso vai acontecer, né? Então, eles tinham uma sensação de urgência de pregar logo. Por isso que diariamente eles perseveravam unânimes. Unânimes quer dizer assim, eles estavam unidos, estavam consensualizados, concordes entre si. Não havia divisões, não havia partido, não havia facções. Gente, hoje ainda tem muita divisão na igreja, muita divisão. Tem uns que pensam que esse tipo de música é boa, outros pensam que aquele tipo de música é boa. Tem alguns que pensam que bater palma na igreja pode, outros que dizem que não pode. E tem muita divisão, especialmente entre o ministério. Então, desse jeito tem que ainda Deus esperar, né? Bom, então aqui começa com o ensino e comunhão. O ensino era geralmente realizado... Opa, achei aqui um lugar para me esconder atrás da sombra. Era geralmente realizado no templo ou nas sinagogas, principalmente nas sinagogas, em tudo que é lugar, né? Das sinagogas. E a comunhão era em todo lugar, especialmente nas casas, né? Onde se reuniam para alimentação, para conversar, para debater, para continuar o ensino, né? E para ajudar as pessoas, né? Faziam tipo assim pequenos grupos. Isso era simplesmente maravilhoso, né? Então, como já disse, eles vendiam os bens e isto acontecerá de novo muito próximo ao decreto dominical, não é?
antes do decreto dominical, vai haver uma ascensão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa ascensão, você já iniciou, mas por enquanto está assim, ainda fraco. E essa ascensão, esse aumento de poder vai provocar o decreto dominical. E quando a ascensão aumentar mais, crescer mais, o fervor crescer mais, as pessoas vão perceber, muitos vão perceber, bom, eu tenho 2 automóveis, vou vender um. Agora não preciso mais de 2. Principalmente um pouquinho antes do decreto dominical, vai ser imediatamente aplicado a tudo que é coisa, principalmente a pregação do evangelho, mas também ajudar os pobres, como naquele tempo. Né? Um tem 2 terrenos, pô, mas eu moro em cima de um. Esse outro, eu vou vender esse outro aí. Né? Outro tem casa na praia, agora não precisa mais casa na praia, agora está chegando no fim. O que eu quero? Casa na praia. Agora eu quero lá, casa no céu. Né? Então vende a casa na praia. Né? E muitos vão vender até meio barato, para vender logo. Né? Feliz de quem aproveitar, e infeliz de quem aproveitar, porque também não vai fazer muito uso, ou quem sabe nenhum uso de casa na praia. Né? Outro tem, por exemplo, uma rede de lojas. Vai vender uma loja, 2 ou 3 lojas, né? 4 lojas, vamos dizer que tenha 10. Vende a metade só. Agora não precisa mais de tudo isso. Está chegando no fim. Né? E assim vai, as pessoas vão pensar da seguinte maneira: bom, agora realmente está chegando no fim. Naquela época eles imaginavam que Jesus ia voltar logo. Agora nós temos uma grande quantidade de profecia, nós identificando o tempo da volta de Jesus imediata. Não é? Então a ênfase do sermão de Pedro, olha só, 5 partes. Primeiro, Jesus, aquele Jesus que eles mataram, era o Messias. Era o Messias mesmo. Deus ressuscitou o Messias, o que foi morto, né? E Jesus foi exaltado no céu, ou seja, foi recebido como vitorioso no céu. Né? E ele vai voltar. E a última, você tem que se arrepender. Quer ser salvo? Então tem que se arrepender. Né? E pela graça você será perdoado. E daí você vai continuar como cristão obediente. Vai obedecer para não cair de novo em pecado. Essa é a simples regra. Então tudo naqueles dias girava em torno de Cristo. Tudo era, como dizem, cristocêntrico. Né? Ou seja, tudo apontava para Cristo. Tudo. Né? Porque bom, Ele é o Criador, Ele é o Salvador e Ele é o que vai voltar. Ele é o que morreu por nós. Ele, tudo é Ele. Né? Então Ele é realmente tão importante assim. Né? Bom, mas assim que a igreja começou a se tornar poderosa, surgiu oposição. Oposição dentro, lá de Jerusalém, lá na Judéia. Em que instância surgiu? No Sinédrio. O Sinédrio era 71 pessoas, dominada pelos saduceus. Mas também tinha grande poder lá talvez esqueci o nome. Enfim, os fariseus. Os fariseus também tinham um grande poder ali, mas os saduceus eram a maioria. E os saduceus tinham um problema. Eles não criam na ressurreição. Mas então, como é que liam a Torá? Porque os fariseus liam a mesma Torá. E os fariseus criam na oposição. E eles brigavam muito entre si por causa disso. E os saduceus não criam. Então eles se irritavam profundamente quando os apóstolos diziam: Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. Ah, isso dava uma raiva incrível dos saduceus. E aí, para complicar a vida dos saduceus, sabe o que acontecia? Os apóstolos, Deus fazia milagres por meio dos apóstolos. Né? Por exemplo, a cura de um coxo. Né? No caso aqui de Pedro. Né? Por um coxo. Isso era visto, muitos viram, o coxo estava lá, o ex-coxo estava lá, estava caminhando bem, os saduceus, os fariseus e os sacerdotes podiam ver o coxo. Mas claro que esse era o coxo, eu sei que esse era o coxo, como é que agora está caminhando? Foi curado. E essas evidências do poder de Deus, em vez de resultar na conversão dos saduceus, ou na conversão dos membros do Sinédrio e dos outros doutores importantes daquela época, resultava no contrário. Então veja o poder de uma ideologia, né? A força de uma forma errada de crer. Como isso tem força? Isso leva a que a pessoa, em vez de se flagrar,
Ao contrário do que aconteceu com Saulo, né, que quando percebeu que ele estava errado, ele imediatamente mudou. Mas Saulo foi um dos poucos que a ideologia não conseguiu dominá-lo, não é? E em vez disso, o que fez? Resistiram ainda mais e queriam matar os que trabalhavam em nome de Cristo, assim como queriam matar Cristo, não é? Então estavam preocupados com o poder dos apóstolos, não é? Então eles não prenderam os apóstolos, perseguiam os apóstolos, né? E assim fui prender os apóstolos, né? Etc. Bom, mas Deus libertou os apóstolos de forma miraculosa, né? Quando foram lá buscar os apóstolos, cadê os apóstolos? Não estão mais aqui. A prisão estava fechada, tudo fechado, os guardas estavam lá, os guardas não vimos sair ninguém daqui, estava tudo fechado, a chave está fora, como que saíram? Sei lá, saíram, pronto, não estão mais aí dentro. Outro sinal de que Deus estava com eles, nada adiantou para aqueles saduceus e aqueles fariseus e aqueles sacerdotes crerem em Jesus Cristo, nada adiantou. É o poder da ideologia. Vamos analisar o caso aqui de Ananias e Safira, rapidamente esse caso aqui. Bom, estavam todos vendendo propriedades. Então tinha um lá que vendia a propriedade por 100 mil, só eu vou doar metade. Aí chegava lá, só eu vou doar 50 mil. Então tá bom. O outro resolveu doar 10%, vendeu uma outra propriedade lá por 100 mil, só eu vou doar aqui 10 mil, etc. O outro resolveu, não, eu vou vender uma propriedade aí por 70 mil, eu vou doar tudo. Então tá bom. Podia doar quanto quisesse, não era obrigado a doar 10%, nem 20%, nem 5%, nem 100%. Botar no coração, vou doar 1%, tá bom, vou doar 1%. Deus disse, não, vou doar mais um pouco, tá bom, tá tudo certo. Porém, surgiu uma coisa, a fama dos que doavam. Por exemplo, tinha muitos pobres, né, que olhavam, olha, aquele ali tinha 10 propriedades, ele vendeu uma propriedade na semana passada, essa semana vendeu mais uma e está dando para a igreja, olha só que coisa importante, né? Isso começou a formar um tipo de um status, né? E muitos venderam para ter status, para serem reconhecidos, para serem exaltados, né? E o tal de Ananias e Safira também fizeram isso, mas eram gananciosos. Então eles venderam a propriedade por um certo preço, mas eles não iriam doar tudo, né? Não tinha nada errado nisso. Podiam doar uma parte, ou podiam vender e não doar nada. Vendeu, não, eu não vou doar, pronto, não tem nada errado. Porém, para que eles fossem reconhecidos, eles disseram que doaram tudo. E, na verdade, retiveram uma parte. Morreram os dois. Nós conhecemos a história, morreram os dois. Que é para deixar bem claro, não minta a Deus. Porque estavam enganando o povo. Claro, estavam enganando o povo. E o povo de Deus enganado é Deus enganado. Porque o povo estava pensando, bom, olha só que esses aí doaram tudo. Olha só que importante que eles são. E na verdade estava se formando um reconhecimento, uma exaltação falsa, né? E Deus, como é que se diz? Arrancou o mal pela raiz. Arrancou tudo, morreram os dois. E daí deu um temor muito grande para que ninguém mais ousasse fazer esse tipo de coisa. Por certo, esses foram os primeiros a fazer isso, né? Bom, aí os apóstolos continuaram pregando, e com poder, né? Então surgiu até um dito lá que aquele que passasse, tivesse doente e passasse Pedro por ele e a sombra o atingisse, já era curado. Não se sabe se foi assim mesmo. Mas a inveja dos saduceus, a inveja dos fariseus, a inveja, enfim, dos membros do Sinédrio, né? Porque eles estavam atraindo multidões, né? Fez com que prendessem outra vez os apóstolos. Gente, o que tem aqui de tão poderoso que atrai as multidões? Os milagres. Por que você acha que essas igrejas falsas hoje fazem tantos milagres na televisão para todos verem, assistirem, às cores e ao vivo? Por quê? Isso atrai as multidões, né? A nossa igreja vai fazer milagres, sinais e maravilhas vai fazer também, porém tem que estar pura. Deus não vai fazer milagres por meio de uma igreja impura, por meio de uma Laodiceia. Ah, não vai.
né? Porque daí o testemunho seria assim: bom, é desse jeito que é o correto, e do jeito que está é incorreto. Então tem que haver uma purificação. Essa purificação, lamentavelmente, vai vir só com a sacudidura. Escuta bem, a sacudidura vai dividir os membros da igreja em dois grupos: os que estão por Cristo e os que estão contra, os que vão perseguir. O joio não vai ficar neutro, não vai ficar neutro, vai perseguir a igreja. E o trigo não vai perseguir, também não vai ficar neutro, vai pregar com força. Então, ou você, se for adventista, vai ser um perseguidor, ou você vai ser um pregador. Mas você não vai ficar neutro, saiba disso. Bom, então hoje, Satanás apela para os milagres, para sinais e maravilhas, para atrair multidões para suas igrejas, não é? E as multidões vão de fato, né? E quando a igreja adventista receber o poder do Espírito Santo, esse poder vai ser infinitamente, não digo, mas muito superior ao poder hoje da contrafação de Satanás. Aí vai atrair muito mais, mas vai atrair multidões. E isso vai resultar em quê? Em gente de dentro da igreja perseguindo a própria igreja, e em gente das outras igrejas que estão agora perdendo a autoridade, estão perdendo a atratividade, se tornarem oposição. E aí que vem a perseguição, né? Porque vai haver uma disputa por pessoas no mundo, por parte das igrejas de Babilônia e por parte da igreja adventista do sétimo dia, né? Pois bem, então eles prenderam ali o Pedro, os apóstolos prenderam outra vez e perguntaram: tá, mas espera aí, você está fazendo esses milagres, vocês estão em nome de quem? Em nome de Jesus, que vocês mataram e que ele ressuscitou, né? Isso foi o caso do coxo, foi o caso de outros, vários casos, né? Então eles estavam com inveja e queriam matar. Surgiu Gamaliel, um dos membros do Sinédrio, um sujeito muito estudioso, que foi professor de Paulo, ou Saulo, né? Ele era mais equilibrado, né? Aí ele disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, gente. Se levantaram vários já até hoje e diziam pretender ser qualquer coisa aí, ser Messias, ser outro, assim por diante. E não deu em nada, acabou tudo. Se estes aqui também forem falsos, não vai dar em nada. Larguem de mão, deixa eles, né? Nem dê bola para eles. Se vocês fizerem oposição, eles são capazes de crescer mais. Deixa eles. Se for falso, não vai dar em nada, vai acabar por si. Porém, se eles forem verdadeiros servos de Deus, aí vocês vão estar lutando contra Deus. Aí tremeram. É verdade, mas é mesmo. Vá que seja um verdadeiro, vá que seja o mesmo servo de Deus. Então vamos deixar, né? Gamaliel foi muito sábio. Claro que Gamaliel foi orientado por Deus, né? Eles aceitaram isso. E aí deu uma suavizada na perseguição lá em Jerusalém, né? Pois bem, concluindo, o que era o forte da igreja naqueles dias? O que era o forte na igreja naqueles dias? O empenho em pregar e em manter um bom relacionamento entre os membros, né? Manter um bom clima social entre os membros. Manter a igreja fiel a Deus, imune ao mundanismo daquela época. Essa foi a ênfase. Bem logo, esta também será a ênfase nesses últimos dias. Que assim seja conosco. Senhor Deus, nós te pedimos que tu nos abençoes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.